Olá, você que acompanha a Band News Difusora. A gente vai falar um pouco hoje a respeito de educação indígena. Está ocorrendo aqui em Manaus um evento muito importante e importante também pela articulação que o movimento indígena foi capaz de fazer para reunir representantes de órgãos estaduais e federais na busca de efetivação de direitos. E a gente está vivendo um momento aí que a gente percebe uma movimentação na área da educação feita lá no Pará. Os indígenas invadiram a SEDUC do Pará, exigindo alterações em leis que prejudicam a educação indígena nas aldeias. Então, a gente vai ouvir aqui a Marlete Cambeba. Ela é, deixa eu pegar aqui direitinho, ela é vice-presidente do Fórum de Educação e Saúde Indígena do Amazonas e é uma das pessoas que está coordenando o evento. Obrigada por estar aqui conosco, Marlete. Explica para a gente a importância desse evento e da forma como vocês construíram com essas autoridades todas ali que são tão difíceis de serem acessadas e no tete-a-tete apresentando o diagnóstico, né, da educação indígena no Amazonas e pedindo já alguns compromissos deles. Então, Cateruca e que Emoa e que Supiau aqui só estamos aqui vice-presidente do estado do Amazonas. Eu disse, meu nome é Marlete, sou professora, né? Estou como vice-presidente do Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas. Esse momento para nós já iniciamos o ano de 2025 com o pé direito, né? Então, a gente traz aqui um encontro importante para a educação escolar indígena aqui do Amazonas, que é trazer os nossos lideranças de base para discutir, né, estratégia de políticas públicas de como nós queremos que a educação escolar indígena aqui no Amazonas funcione. Então, esse momento é um momento de estratégia também, onde nós trazemos as redes de segmento da educação escolar indígena dos estados, dos municípios, trazemos também os nossos liderança, né, para que estar junto com a gente, tentar buscar a qualidade do ensino nos territórios daqui do nosso estado de educação escolar indígena. Então, são construções, né, que o Fórum de Educação busca para que essa qualidade de educação escolar indígena ela não fique só na fala, para que ela possa ser, de fato, executada de acordo com a nossa visão, com a nossa necessidade. Então, buscar essas autoridades máximas do Estado, né, para que nós possamos dizer para eles que a educação escolar indígena não é uma obrigação, mas é um direito, e nós queremos que seja do nosso jeito. Mas como que é o do nosso jeito? É que essas instituições elas venham dialogar, buscar próximo às comunidades indígenas, aos segmentos das redes de educação escolar indígena, venham ouvir as nossas demandas. Então, o fórum hoje ele veio construindo, articulando, né, com as suas redes de segmento. Vale ressaltar que o fórum ele não trabalha sozinho, tem as pontas que nós chamamos, que são as redes de educação que articula nos seus territórios. Então, assim, nós temos grandes lideranças, grandes redes estão participando e hoje a gente traz para o ano de 2025 as nossas demandas, né? Construída, discutida, debatida por nós, né? Nós, povos indígenas aqui do estado do Amazonas. Então, é um momento muito importante, um momento histórico para a educação escolar indígena ter um evento tão grandioso de educação, trazer essas autoridades do MEC, do Estado, né, para que possa vir ouvir a nossa necessidade. Mas a gente não quer mais aquela coisa de só ouvir, nós queremos que essa educação seja realmente executada lá nas pontas, respeitada, né? Então, o fórum ele vem trabalhando essa construção, né, nos territórios e é importante ressaltar que os lideranças eles vieram aqui para dizer como que a gente quer que a educação escolar indígena caminhe aqui no estado do Amazonas. Olha, a gente está aqui também no estúdio com o professor Gerson Baniwa. Ele é do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, ex-professor da FACED, da Universidade Federal do Amazonas, e é professor de pós-graduação em Antropologia da Universidade de Brasília. Militante de muitos anos dessa questão da educação indígena, professor. E eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor avalia esse momento, o momento hoje, assim, o passivo de toda essa questão para o estado do Amazonas em relação aos indígenas, à educação, e o momento hoje que está no contexto geral. Citei os Munduruku e outras etnias mobilizados no estado do Pará, lutando por direitos,
furando uma série de bloqueios, né, que tentam alterar a realidade, dizendo que aquilo ali não está acontecendo. Eles não está acontecendo sim, nós só vamos sair daqui quando vocês alterarem essa lei. E os indígenas ocupando também muitos espaços importantes sobre a questão da educação, né, no Sistema Nacional de Educação, o que isso ajuda a alterar a forma como se caminha em torno dos direitos da educação indígena. Bom, primeiro, esse processo de luta, de fato, é de longo tempo. O Foréia, aqui do Amazonas, tem mais de 10 anos que faz esse tipo de mobilização, de encontro, de debate, de discussão e de marchas, né? O Foréia já fez muito isso nas ruas de Manaus. Acho que nesse momento é um momento muito propício, né? Muito adequado para esse tipo de evento. Porque nós estamos, depois de 6 anos de desmonte dessas políticas, né? Desde a gestão Michel Temer, passou pela gestão Bolsonaro, nós estamos nessa administração Lula 3 e as políticas que foram desarticuladas, desestruturadas, elas ainda não foram tomadas, não foram retomadas nessa gestão atual. Por isso que eu acho que esse encontro é extremamente importante nesse sentido, não é? Porque as políticas de verdade, boas, de qualidade para povos indígenas, vieram nesses últimos anos retrocedendo na história. Então, agora acho que é um ponto, é um novo momento em que se deve retomar essas políticas para recuperar o que foi perdido, que foi desmontado nesses últimos anos, e até buscar avançar. Daí eu acho que estratégico e muito simbólico, muito significativo, de fato, a presença de autoridades importantes do campo da educação brasileira, né? Toda a cúpula, praticamente, do Ministério da Educação, exceto o ministro, estiveram presentes hoje no debate. Eu acho que o terceiro ponto extremamente importante, o próprio movimento indígena, que amadureceu, né? Aprendeu a utilizar melhor as suas oportunidades e as suas estratégias, apostando muito no diálogo. Acho que essa é a diferença nesse momento com a mobilização no Pará, porque o Amazonas tem um passivo muito grande, e no cenário brasileiro é o estado que mais tem desafios a enfrentar, pelo seu tamanho, pela diversidade de povos e também pelo processo histórico de abandono dessas políticas. São muitos problemas. Para você ter uma ideia, o procurador, né, hoje aqui, doutor Fernando Meloto, diz que de 1.100 escolas indígenas no Brasil, segundo os dados dele, mais de 600 dessas escolas sequer têm minimamente adequado. Nas escolas indígenas. Você formar 6 mil professores, atender quase 100 mil alunos indígenas, é um desafio muito grande em regiões em que ainda nem sequer o Estado está presente, o Estado no sentido mais amplo. Então, por exemplo, a calha do Rio Juruá. Praticamente você não tem política de educação escolar indígena. Todos os municípios têm indígenas, e muitos, mas não tem política. O Estado ainda não chegou lá. Então, daí eu acho que o encontro dessa natureza e com a presença de autoridades-chave nesse momento, não podia ser um momento rico e importante. Acho, então, que o movimento indígena está fazendo seu papel. A partir de agora, é esperar, é continuar mobilizado, é continuar pressionando para que agora as instituições comecem a executar o que falaram, o que prometeram, né? Porque ouvir, dialogar e assumir alguns compromissos é uma coisa fácil. Agora tem que transformar todas essas boas vontades, essas intenções em políticas públicas que sejam executadas nas aldeias, nas escolas indígenas. Marlete, no finalzinho da fala da secretária de Educação do Estado do Amazonas, ela virou para o procurador do Ministério Público Federal e disse: olha, não processa a gente agora, não, vamos dialogar, que é o momento daquelas TACs, né, das recomendações que o MPF faz com base nos direitos, já estão garantidos nas legislações e no que precisa ser feito, né, em relação à educação indígena. Dentro desse contexto, qual a expectativa de vocês? O que ficou amarrado para acontecer de uma forma mais imediata, enfim, em relação à educação indígena, a pauta de vocês? Então, a gente vem acompanhando esse processo, né? A gente sente uma resistência do atual governador. Acho que é bom deixar claro aqui que a gente tem essa resistência
Mas o movimento, ele é isso, ele é estratégico, ele é fortalecimento, e diante a fala da secretária, a gente entende que a secretaria, né, a SEDUC se colocou à disposição, mas a gente pensa também que nós, enquanto Fórum de Educação Escolar Indígena, com as suas redes, não será fácil, né? Foi pensado em criar um GT para que esse diálogo, essa discussão possa ser dialogada, consultada, né? De como será o destino da educação escolar indígena, mas a gente sabe também que a gente precisa estar ali resistindo, né? Diante uma secretaria que muitas das vezes é dificultoso para as pontas, como bem falou muitos de liderança, um sistema que não atende à necessidade da comunidade indígena por várias questões, né? Dentre elas, internet, comunicação. Então, quando se pensa em criar um GT, a gente não pensa de criar um GT somente por criar um GT com as instituições. Nós queremos que as redes estejam ali também junto para que possam propor de como que essa educação possa ser de fato atendida, ofertada lá nas comunidades. Então a gente espera, né, que esse GT possa funcionar, cobrar e dizer que nós queremos um GT, mas que seja pensado, que seja organizado e coordenado pela comunidade escolar indígena, pelos povos indígenas, pelo movimento indígena. Muito bom. O senhor quer acrescentar, professor? É importante registrar, Rosiane, que a fala, né, da secretária e mais a posição do procurador, doutor Fernando, acho que exemplifica um pouco essa dificuldade que os governos têm de dialogar, que é exatamente o problema que levou à situação lá da ocupação lá em Belém. Porque isso é muito comum. O movimento indígena procura as instituições para dialogar, insiste em estabelecer diálogo, essas instituições se recusam. Aqui, a própria SEDUC daqui, eu sempre ouço da coordenação da FOREA que buscam essa conversa, esse diálogo, não acontece. Uma vez, duas vezes, 4, 5, 10, 15, aí, de repente, às vezes, na 25ª vez, acontece que nem no Pará. Perde-se a paciência, o culpa, e aí cria todo esse estardalhaço. A Procuradoria é a mesma coisa. Eu conheço o doutor Fernando de longa data. Ele é desse que sempre insiste no diálogo, mas ele também diz, olha, tem hora que a paciência termine. Então, parece que todo mundo, essas instituições, só abrem os olhos e os ouvidos quando se chega, às vezes, num ponto limite, extremo, entende, do diálogo. E às vezes é necessário às vezes já é muito tarde. Aí, nesse caso, não tem jeito. Vai esperar 5, 6, 7, 10 anos. O diálogo ou não acontece ou não resulta. Às vezes, a saída única é o caminho da justiça, ou, no caso do Pará, o diálogo que não acontece, então vai ter que forçar de outra maneira, muitas vezes marchas, interrompendo rodovias, ocupando e assim por diante. É impressionante essa cultura das instituições acharem que são autossuficientes, que não precisam dialogar com a sociedade. Eu lembrei o senhor falando do ano passado, quando os indígenas mobilizaram para serem atendidos lá na SEDUC, e estava tendo um problema para ter uma agenda, e aí eu noticiei e disse que eles estavam denunciando que já havia não sei quantas vezes a tentativa e não estavam sendo ouvidos. E um funcionário, né, do alto escalão do governo disse, Rosa, olha, eu respeito seu trabalho e tudo mais, mas isso aí não é verdade, eu mesmo já estive numa mesa e tal. Eu disse, pois é, mas olha, veja, o que o senhor entende como ouvir não é o que eles estão entendendo como uma reunião pro forma, não é ser ouvido, né? Só que aí depois ele deu razão, disse, não, compreendo, nesse ponto de vista ainda não foram ouvidos. Fazer uma reunião, fazer, olha, reunimos e não atender o pleito, não escutar o que as pessoas estão passando, isso não é ouvir. E para encerrar esse assunto sobre o encontro indígena, a gente vai acrescentar nesse vídeo agora, um vídeo que eu fiz no ano passado na comunidade de Nazaré, lá em São Gabriel da Cachoeira, uma comunidade Yanomami, em que a gente conversou com o cacique da aldeia e também com o professor Moisés Yanomami.
e ele mostra a situação da escola, que é exatamente o que a Marlete, o professor Jesse estão falando aqui nessa entrevista. Ouvir essas pessoas na ponta e a condição com que ele está atendendo e dando aula para essas crianças indígenas, e que você possa, assistindo isso, refletir você nessa condição, os seus filhos nessa condição, né? Esse é a entrevista que a gente fez agora com a Marlete Cambeba, com o Jesse Banil. Agradeço a presença deles aqui no estúdio da Band News para conversar um pouco sobre esse encontro que está acontecendo há 2 dias aqui em Manaus. Até a próxima, gente. Criança. Na hora que der horário, só dá um toque. Ah, que legal. Aí eles já sabem a hora de vir para a escola, né? 3, 4 vezes assim, já. Na hora da merenda. É só você, o professor, aqui? Não, nós somos 5, né? Você falei. me falou que são 5. Um está aqui, só 2 estão na comunidade e eu acho que mais 3 estão para a cidade. Entendi. 2 estão fazendo curso e a outra está só acompanhando o esposo mesmo. E o que falta aqui na escola, assim, para melhorar? Vocês ensinam em português e em Yanomami? Sim, 2 línguas. Quais as idades, assim, das crianças? Essa idade, faixa etária de 4 a 15 anos. 4 a 15 anos. 14 no máximo. Uhum. E aí é educação básica, no caso? Sim, isso é educação básica mesmo. E o que está faltando? Dá para olhar a escola rapidinho? Dá, sim. Dá. Porque, como eu falei, por falta de apoio dos nossos serviços públicos, né? A nossa escola está em situação precária. Como pode ver aqui a sala, o quadro. Esse é o e quadro? O armário. A situação. Tá faltando material? Tá. Esse material chegou recentemente. Mas é para aula desse ano, no caso, né? Não, porque esse daí chegou pro ano passado. A gente guarda para a gente poder usar para o ano seguinte. Os mesmos livros? Os mesmos Aí vocês livros. apagam as tarefas? Sim, não. O caderno, porque como tem Bolsa Família, os mães compram os cadernos, lápis, caneta. E como a secretaria sempre atrasa os materiais didáticos, né? Como merenda escolar, sempre chega atrasado, sempre chega no fim do ano. Mas já era para esses materiais estar disponível no início do ano. Entendi. Isso que dificulta muito para a gente. E qual é o problema do quadro que você está falando? Esses quadros, porque quando a gente, praticamente, ela está inutilizável já. Quando Não risca mais. A gente copia com pincel, quando a gente quer apagar, a tinta não sai. É por isso que a gente... Mas será que não é o pincel que não é apropriado ou não? É porque ele já está realmente deteriorado? Sim, porque está deteriorado mesmo. Porque esses quadros não são de hoje. A gente pede novo, a gente manda solicitação para a secretaria, mas infelizmente não vem. Entendi. Eles não atendem às nossas demandas. Então vocês fazem tarefa só no caderno? Só no caderno. Quando chega a matéria que a gente passa pelo quadro, assim, com os alunos. Mas conforme... Porque nós somos moradores daqui, a gente faz o máximo possível com nossos alunos. Sim, claro. E quando falta merenda escolar, como é que vocês fazem? Fica sem merenda mesmo? Quando falta merenda, a gente reduz o horário. O horário normal é das 7 até 11 horas. Mas esse daí é quando tem merenda, no horário normal. Mas quando falta merenda, a gente reduz o horário. Das 7 às 9, na hora da merenda já libera os alunos. Só dá atividade para eles, então já dispensamos eles. Para poder eles não ficarem com fome. Entendi. Vou mostrar aqui um pouquinho, que aqui vocês têm o alfabeto da língua portuguesa e as vogais Yanomami aqui, né? Isso.